A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Graças a Deus estamos juntos. Que bênção, né? A gente ter essa oportunidade. Sabe, eu falo das coisas de Deus, eu prego a palavra de Deus. Olha isso, desde 1985. Você consegue imaginar como as coisas mudaram de lá para cá? Antigamente, para a gente poder ter acesso às pessoas e poder falar da Bíblia Sagrada, poder falar das coisas de Deus, era bem mais complicado, sabe? Você dependia muito do programa de rádio, programa de televisão, então era uma coisa, né, inatingível para a gente. Ainda que eu já tenha feito muito programa de televisão, graças a Deus. Mas era algo muito complicado. A rádio também. Não era toda emissora que abria espaço para a gente ter um programa, conforme eles chamavam, né? Um programa religioso. Era muito difícil. E hoje a gente tem essa facilidade. Estou aqui falando com você agora. Você tem a opção de estar me assistindo, ou você pode, inclusive, estar também apenas ouvindo, cuidando aí dos seus afazeres. Você pode estar me ouvindo no seu carro, porque tem gente que coloca o YouTube direto ali na sua multimídia no carro, né? Enfim, eu sei que você é criativo. O importante é que você esteja com a gente, porque os assuntos que estamos tratando aqui são sempre assuntos relevantes. Assuntos que, de fato, se você permitir, eles poderão fazer a diferença na sua vida e lhe ajudar de uma forma extraordinária. Porque não falo de mim mesmo, mas falo sempre com base na própria palavra de Deus, tá? Como eu sempre peço, logo no início, por favor, que você já se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas também, tá? E acione o sininho, porque sempre que tiver uma novidade no canal, você é avisado aí no teu celular, tá certo? Mas faça isso, tá bom? Para você não custa nada e para a gente é tão importante, porque isso faz com que o YouTube entregue este material cada vez para um número maior de pessoas, porque ele considera relevante de acordo com a quantidade de pessoas que vai compartilhando, que vai se inscrevendo ali no canal. Combinado? Gente, deixa eu também compartilhar com você um número de telefone. Tem gente que quer falar com a gente pelo WhatsApp. Então anote esse número, vai aparecer aí para você também, 799-9692-7519. 799-9692-7519. Entre também lá no meu Instagram, @luizantonio, tudo junto, obviamente, e com Z, luizantonio.pr. luizantonio.pr no Instagram, me siga por lá e você vai acompanhando também sempre os trabalhos da igreja. Às vezes quando a gente viaja, a gente posta ali os resultados dessas viagens que a gente faz, viagens missionárias, viajando por aí, pregando a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá então, vamos refletir sobre a palavra que nós temos para compartilhar com vocês hoje. Não se espante não, viu? Mas eu quero falar sobre esse tema, esmagado. Esmagado. Na verdade, esse tema é o tema de um livro do pastor T.D. Jakes. E ele fala sobre isso com muita propriedade. E eu quero compartilhar com você que este livro abençoou demais a minha vida. Esmagado. E neste livro eu consegui encontrar, após a leitura dele, muitas outras palavras que corroboravam com o tema deste livro. Eu comecei a prestar atenção que grandes líderes já falavam sobre isso e talvez não tiveram a devida atenção a este tema tão relevante, tão importante, esmagado. O T.D. Jakes, quando fala sobre isso, ele usa como exemplo a uva. Ele fala, por exemplo, sobre um cacho de uva, aquela uva bonita, consegue imaginar aí?
cacho de uva, uma uva bonita, um cacho lindo, aquelas uvas graúdas, que só de você olhar você já imagina que está docinha, né? E de repente você olha para isso como se esse já fosse o produto final. Olha, esse cacho de uva é o melhor cacho de uva que existe. E na verdade, ele ainda não pode ser considerado um produto final. Sabe quando ele vai ser o produto final? Quando ele for esmagado. Quando se esmaga essa uva, é que ela vai produzir o vinho. Logicamente não é um processo tão rápido assim, né? Esmagou a uva, já se transformou em vinho. Tem um processo, inclusive um processo bem delicado, mas há um processo. Mas é isso que acontece. Está aqui o produto, que é a uva, e está aqui o produto final, que é o vinho. Na nossa vida isso não é muito diferente. Imagine que nós vamos produzindo coisas na nossa vida e podemos chamar essas coisas que produzimos de frutos. E começamos a olhar para esses frutos pensando, poxa, olha aqui o resultado final do meu trabalho, resultado final do meu esforço, da minha inteligência. E de repente isso tudo é esmagado, sejam pelas circunstâncias da vida, sejam pelas rasteiras da vida que a gente leva, seja por decisões erradas que tomamos, aquilo de repente é esmagado. E a tendência é de que a gente se afunde num buraco, imaginando que a gente perdeu tudo na vida, imaginando que agora não tem mais nada para a gente, porque os nossos frutos foram esmagados. E aí você pare para pensar, de repente um empresário que abre falência, concordata, de repente uma pessoa que está saudável e é diagnosticado com uma doença. É isso que eu estou dizendo, a saúde era o fruto, de repente a sua saúde é esmagada. A sua empresa financeiramente é o seu fruto, e de repente você perde essa empresa e você abre falência. Você entende o que eu estou querendo te dizer? E aí você pensa que é o fim, você pensa que acabou tudo. Mas na verdade, esse é o momento que você está sendo preparado para produzir o melhor de você. Só que o melhor de você só vem após o esmagamento. E é isso que às vezes a gente não consegue entender. Ou a gente até entende, mas não aceita, né? Porque é lógico que o esmagamento é um processo doloroso. É lógico que isso é uma coisa que vai mexer com a nossa vida, que vai, bagunçar a nossa vida, vai colocar em xeque determinados pensamentos que temos, certezas absolutas que nós tínhamos, elas começam a variar. A gente começa a olhar para essas coisas e pensa, mas será que aquilo que eu sempre pensei que era desse jeito é desse jeito mesmo? Por quê? Porque você começa a achar que deu tudo errado. Você foi esmagado, você perdeu tudo. Mas a grande verdade é que esse é o momento que você está sendo preparado para produzir o melhor de você. Tal como aquele cacho de uva. Ele foi esmagado para produzir o melhor vinho. E isso a gente às vezes não entende. Entender esse processo vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ouvindo, conforme eu dizia no começo, outros grandes líderes, além do próprio T.D. Jakes, eu comecei a perceber que as palavras desses outros líderes corroboram com isso. Eu estava ouvindo uma entrevista de um CEO, um professor, na verdade, de grandes CEOs. Ele dá aula na Suíça para grupos seletos de grandes líderes do mundo. E ele estava dando uma entrevista para o Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, né? E ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Falando sobre liderança, ele disse assim, você que é líder, nunca dê uma promoção a uma pessoa que já não tenha sido quebrada, uma pessoa que já não tenha sido esmagada. Não dê um cargo de relevância para uma pessoa que já não tenha ido ao fundo do poço.
E aquilo foi tão forte, porque eu comecei a parar para pensar e ver que isso é uma realidade. Quando nós somos quebrados, é que nós estamos de fato preparados para uma série de coisas da vida. Aquelas pessoas que vivem uma vida, sabe, sempre num platô, essas pessoas não sabem o que é viver o pico e o que não é, e o que é viver um vale. Elas não sabem. Talvez essas pessoas não saibam diferenciar os momentos da vida, elas não saibam valorizar, elas não saibam relacionar-se com os outros, porque elas vão estar sempre tirando pela própria medida delas. Não, eu sempre acertei, então só quero andar ao lado de pessoas que sempre acertaram. Eu sou muito bom, quero estar apenas ao lado de pessoas que sejam também muito boas. Mas quando você é esmagado, você tem um encontro com a sua realidade, com a pessoa falha que você infelizmente é. Você tem um encontro com as suas fraquezas, com as suas debilidades. E é o reconhecimento dessas fraquezas e dessas debilidades que dá a você a oportunidade de ser melhor. Enquanto você acha que você já é, você não é. Quando você descobre que você não é, então você começa a lutar para ser. Você está entendendo isso? Mas isso, infelizmente ou felizmente, sei lá como é que funciona esse processo todo na vida, a gente só consegue entender isso no esmagamento. A gente só consegue perceber isso diante das lutas, diante das coisas que não dão certo. Então, não fique desanimado se as coisas deram erradas para você. Não fique desanimado se nesse momento as coisas estão dando erradas para você. Isso não é o fim. Na verdade, isso tudo está mostrando para você o poder da resiliência, da fé. Quando nós temos fé, nós somos resilientes. Sabe aquela coisa que enverga, mas não quebra? É isso, é assim que nós somos, na verdade, pela fé em Cristo Jesus. Então, se você está passando por esse processo de esmagamento, creia, olhe para mim, escute isso, creia, em nome de Jesus, você vai produzir o melhor de você após esse esmagamento. Esse esmagamento que você está passando na vida, seja por uma doença, seja por um problema financeiro, seja por pessoas à sua volta tramando contra você, isso não é para o seu fim. Não é para o seu fim. Isso é exatamente para que grandes e poderosas vitórias se manifestem na sua vida. Mas é lógico, isso vai depender de você ter entendimento sobre isso que eu estou te falando. Se você entrar no estado de autocomiseração, estou sendo esmagado, vida cruel, aí é só isso que vai acontecer, o esmagamento. Mas se você olhar para isso e entender, estou sendo esmagado para produzir o meu melhor, então com certeza você vai ser muito abençoado. Deixa uma palavra para você aqui, registrada em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 8 em diante, o apóstolo diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Guarda isso no teu coração. Esse esmagamento é para você produzir o melhor que existe dentro de você. Amém? Vamos falar com Deus? Deixa eu orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Senhor meu Deus, eu te peço nesta hora, de maneira muito especial, por pessoas que estão vivendo, quem sabe, o pior momento de suas vidas, o pior momento de sua história. Pessoas que estão olhando para as lutas e estão imaginando que não vão conseguir vencer. Estão imaginando que não vão conseguir se levantar da queda que levaram, da rasteira que lhe deram. Mas eu te peço,
que mediante aquilo que ouviram neste momento, mediante o poder da tua santa palavra, eles estejam se preparando para se levantar, estejam se preparando para entregar o melhor que existe dentro de cada uma delas para essa vida, para ti, para a própria família e para si mesmos. Em nome de Jesus, meu Deus, que nesse instante o Senhor possa renovar as forças daqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Traga alegria ao coração daqueles que, na verdade, estão cheios de motivos para se entristecer, mas que venha uma alegria dos céus para tomar conta deste coração. Que cada um, no final desta oração agora, sinta-se renovado para verdadeiramente tocar adiante esta vida que o Senhor nos deu e sair como mais que vencedor no final dessa batalha, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra foi importante para você, não fique só para você. Compartilhe com outras pessoas agora mesmo. Mande aí para outras pessoas, peça para elas estarem acompanhando conosco sempre nesta programação. Terá sempre um vídeo novo para você, às segundas e sextas-feiras, às 7 horas da manhã. Mas a grande vantagem é que permanece aqui para você continuar assistindo, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau, paz. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.